Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física, e a Sara também. Nessa aula de hoje é a aula número 19, lâmina de faces paralelas, galerinha. Fenômeno simples, interessante, não cai tanto em vestibular, mas é legal a gente dar uma olhadinha aí, estamos aí esmiuçando o nosso curso de ótica, todos os detalhes aí, vamos passar por esse tema também, tá? Então, vamos que vamos para a vinheta para a gente começar logo essa aula aí. Vamos que vamos, galera. Muito bem, tá na tela aí, galera, lâmina de faces paralelas. Um exemplo típico, né, é uma placa, né, e uma face e a outra face são paralelas, tá certo? Então, um exemplo, uma janela. Aqui, galerinha, nós já vemos já a razão pelo qual a gente estuda isso, né? Temos aqui um objeto e claramente a luz, ao entrar na lâmina, sofre desvio. Ao sair da lâmina, sofre outro desvio. Então, na verdade, o que você está vendo aqui é uma imagem, né, galera? Aqui claramente está o objeto e você percebe que a imagem fica numa posição diferente, parecido com aquilo que a gente viu na aula de dióptro plano, em que quando a gente olha para um peixe dentro da água, você sabe que você está vendo uma imagem, mas aqui é um pouquinho mais complicado porque a luz não sofre só uma refração, né? Quando a gente vê o peixe, a luz passa da água para o ar, uma refração. Aqui ela vai sofrer duas refrações, uma para entrar na placa e outra para sair dela, né? Tá vendo aqui um raio de luz entrando na lâmina e depois saindo da lâmina, tá? Vamos pensar aqui, gente, já dando uma olhada rapidinha na teoria, ó. Vamos pensar aqui que é uma lâmina feita de vidro e a luz aqui está inicialmente no ar, então você sabe que o vidro é mais refringente, é mais difícil. Então, quando entra no vidro, se aproxima da normal e quando volta para o ar, se afasta da normal, tá certo? É esse o fenômeno que a gente vai estudar na aula de hoje. O que você tem que saber? Tem que saber desenhar e calcular. Vamos lá, galerinha. Primeiro vamos desenhar, né? Então nós temos aqui, ó, um raio de luz que claramente ele está chegando aqui na separação entre o ar e a lâmina, né? Então aqui, ó, ar e lâmina. Normalmente essas lâminas são feitas de vidro, de plástico, de acrílico. Então, com certeza, está passando do menos refringente e está entrando no mais refringente, né? Então, a gente já viu refração várias vezes aí, galerinha. Você sabe que a luz, ao entrar no meio mais refringente, eu chamo de mais difícil, a velocidade da luz diminui. E quando a velocidade diminui, o ângulo também diminui, ou seja, o raio de luz vai se aproximar da normal, galera. Vamos mudar a cor aqui desse raio, deixar um laranja mais visível, e vamos aqui desenhar a flechinha no raio de luz, porque raio de luz tem que ter flechinha, né, galera? Então aqui está, o raio se aproximou da normal. Então vamos agora ver aqui a parte matemática da história, né? Então nós temos aqui, ó, um ângulo de incidência e aqui nós temos o ângulo de refração, tá certo? Alternos internos, então você sabe que aquele bico de cima e esse bico de baixo são iguais. Quer fazer alguma conta aqui, meu querido? Quer fazer alguma conta aqui? Tranquilo. Lei de Snell. N do meio de cima. Deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo, né, galera? Senão vai a minha tela aqui vai atrapalhar. Então vamos lá. N do meio de cima, que é o ar, vezes seno do ângulo de cima, que é o ângulo de incidência, é igual N do meio de baixo, que é a lâmina, vezes seno do ângulo de baixo, que é o ângulo R. Então, normalmente, essa formulinha já mata muitos exercícios, tá bom? Aqui nós vamos ter, galerinha, a espessura da lâmina, tá? E esse caminho aqui que o raio está percorrendo, eu vou chamar de D. Então, o comprimento D. Tá. Agora, o que acontece? O raio de luz vai querer sair da lâmina, né? Então, ele queria seguir em linha reta. Mas ele vai seguir em linha reta? Não. O que vai acontecer agora? Ele vai passar da lâmina, que você sabe que é mais refringente, para o ar, que você sabe que é menos refringente.
Então, sempre que a luz passa para o meio menos refringente, a velocidade da luz aumenta. E quando a velocidade da luz aumenta, o raio vai se afastar da normal. Tá certo, galera? Então, é isso que nós temos. Vamos deixar esse raio de luz mais visível aqui. Pronto. Vamos agora deixar aqui uma flechinha do raio de luz, né? Vou colocar a flechinha de laranja. Pronto, aqui está. Meus amigos, e nós temos aqui um ângulo de emergência, que é o ângulo com que o raio emerge da lâmina, sai da lâmina. Esse raio que sai aqui é chamado de raio emergente. É o raio que emergiu da lâmina, é o raio que saiu da lâmina, tá certo? Aqui eu tenho uma dica sergiana para vocês. Fica esperto agora na dica. Se o meio de cima for igual ao meio de baixo, como nesse meu exemplo, tá? E é o que normalmente o que cai no vestibular. E aí vira o vidro de uma janela, né? De um lado é ar, do outro lado é ar. Então, se aqui é ângulo I no ar e aqui é ângulo R dentro da lâmina, aqui vai ser ângulo R dentro da lâmina e aqui vai voltar a ser o mesmo ângulo que era ali no início. Vai voltar a ser ângulo I. Como consequência, esses dois raios, o caminho do raio original e o caminho do raio que saiu da lâmina, eles ficam paralelos, tá? Então vai ficar paralelo se o mesmo meio que for lá em cima é o mesmo meio que for lá embaixo. Se forem meios diferentes, aí não fica paralelo não, gente, que aí os ângulos ficam diferentes, tá bom? Beleza. E aqui agora eu quero desenhar uma coisa que há muitos anos não cai, tá? Que é o desvio lateral. Então vem comigo, deixa eu escolher aqui uma reta para poder desenhar. Aqui está, ó. Tá bom? Eu vou desenhar aqui com uma cor verde. Olha lá. Esse desvio lateral, tá? Eu vou chamar, não vou chamar de desenho aqui não, galera, que acho que na próxima slide eu escolhi esse desvio lateral com a letra Dzinho, tá? Então aqui está. Há muitos anos que não cai para você calcular esse Dzinho, tá? Faz muito tempo mesmo. Antigamente, quando eu era estudante de vestibular, estava prestando vestibular, caía na minha época. Depois parou de cair, galera, tá? Eu vou deduzir a equaçãozinha aqui para vocês, mas antes eu tenho que trocar essa letrinha aqui, ó. Essa letrinha não pode ser D, né? Vamos chamar essa distância aí de x, pode ser? Ó, vou chamar essa distância aqui, ó, de x, tá bom? E eu vou deduzir a equação desse D, tá bom? Então você dá uma olhadinha aqui nesse triângulo, tá vendo? E aí a gente vai fazer o cosseno desse ângulo R. Então vamos lá. Cosseno do ângulo R é o cateto adjacente, que é a espessura da lâmina, dividida pela hipotenusa, que é esse x. Tá bom? Eu vou passar o x para cima e o cosseno para baixo. Então ficou x é igual a espessura sobre cosseno do ângulo R. Beleza? E agora a gente vai achar essa desvio lateral, essa distância D aqui, porque o raio ele saiu paralelo, mas ele sofreu um desvio lateral. Para isso você tem que enxergar este outro triângulo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou dar nome aos bois, ó, para a gente poder enxergar. Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Tá vendo esse outro triângulo ABC? Tudo bem? Então, eu quero que você visualize agora este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui, eu vou escrever aqui em cima, ó. De fora a fora é o mesmo ângulo da entrada, que é o ângulo I. Só que aqui é ângulo R, né? Então, esse ângulo aqui é o ângulo I menos o R. Tá bom? E aí, o que eu quero saber? Eu quero saber o cateto oposto desse triângulo, desse ângulo. Então, eu vou usar o seno. E a hipotenusa é o lado x. Tá bom? Então, vamos lá. Seno, não vai caber aqui, eu vou fazer aqui do lado. Ó. Então, seno deste ângulo aqui, ó, que é I menos R,
é igual cateto oposto, que é o D, sobre hipotenusa, que é o X. Certo? Então, multiplicando em cruz, então D é X vezes seno do ângulo I menos o ângulo R. Pronto. Agora é só substituir o X que eu já tinha achado aqui, ó. Você descobre comigo a formulinha desse desvio lateral. Olha lá, ó. No lugar do X, o que eu vou colocar? E sobre cosseno. E não esquece da continuação aqui, ó. Seno do ângulo I menos o ângulo R. Prontinho. Está aqui definido para você o desvio lateral sofrido. Aqui, ó, uma página que eu usei aqui para deduzir tudo. Está tudo resumido no próximo slide. Aqui, mais ou menos resumido, né? Mas já está mais bonitinho aqui. Então vamos lá, vamos retomar aqui. Ó. Então nós temos aqui o raio de luz incidente na lâmina. Temos aqui o ângulo de incidência. Temos aqui, ó, o ângulo de refração. Aqui nós temos a espessura. Então, o desvio lateral sofrido, que eu não desenhei aqui, deixa eu desenhar novamente. O desvio lateral sofrido, que é esse daqui, ó. Né? É isso aqui que o raio se afastou, tá certo? Eu vou pintar aqui de verde. Pronto. Vamos, na verdade, aqui ficou um pouco fora. Deixa eu redesenhar aqui. Pronto. Agora sim. E vamos pegar aqui, ó, essa flecha aqui. Pronto. Esse é o desvio lateral, tá? Então vamos desenhar aqui, vamos representar aqui com a letra D. Aqui está. A formulinha que eu acabei de deduzir é a espessura seno de I menos R. O I é o ângulo de entrada, o R é o ângulo de refração, dividido pelo cosseno do ângulo R. Tá? Essa é a parte matemática, como eu falei para vocês, raro de pedir, tá? Antigamente pedia mais. Aqui é ângulo R, temos aqui a flechinha do raio de luz, entrando aqui, passando por dentro da lâmina, alternos internos, se aqui é ângulo R, aqui também é ângulo R. Eu te dei a dica, né? Aqui eu tenho o meio A, aqui eu tenho a lâmina. Se o meio de baixo voltar a ser o meio A, o ângulo de saída é o mesmo ângulo da entrada. E o raio de luz sai paralelo ao que ele chegou, sofrendo apenas um desvio lateral. Beleza? Então agora, resumindo, entrou na lâmina, se aproxima da normal, saiu da lâmina, se afasta da normal, porque voltou para o meio menos difícil, né? Então nós temos aqui na entrada, está passando do menos para o mais, e na saída do mais para o menos. Por isso que se aproxima da normal quando entra na lâmina e se afasta da normal quando sai da lâmina. Aqui está uma figurinha mais bonitinha, tá certo? Muito bem, essa figurinha aí vai ser o nosso thumb aí do vídeo. Muito bem, agora que a gente já viu a teoria, vamos para exercícios, galerinha. Separei aqui 6 exercícios para a gente trabalhar isso daí, tá bom? Vamos lá? Exercício número 1, tranquila a questão, já está desenhada, é só para você falar qual que está desenhada corretamente, que é a coisa mais fácil. Vamos lá, meus queridos. Um raio de luz se propaga no ar, incide no ponto P, e de uma lâmina de vidro de espessura D. Sabendo que a normal em P e os raios de luz estão no mesmo plano, qual das figuras abaixo representa a trajetória da luz ao atravessar o vidro? O que nós sabemos? Quando entra na lâmina, quando entra no vidro, se aproxima da normal, e quando sai do vidro, se afasta da normal, voltando a ser paralelamente o que era, né? Então aqui na letra A, se aproxima, e depois se afasta, voltando a ser paralelo ao caminho original. Aqui, ó, tá reto tudinho, errou. Aqui, ó, se aproximou, mas não desenhou quando sai aqui da lâmina, né? Tá errado. Aqui, ó, mostra se afastando. Não, 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 tem que se aproximar da normal. Então aqui se aproximou e depois voltou a ser paralelo como era no início. Aqui não voltou a ser paralelo.
Então, a alternativa correta, letrinha A de amor, bem tranquilinho. Número 2, galerinha. Na figura abaixo é mostrada a propagação de um feixe de luz que incide sobre uma placa transparente de faces paralelas. Como consequência dessa incidência, são originados outros feixes denominados B, C, D, E e F. Assinale como verdadeiro ou falso. Os raios A, esse daqui, e C são paralelos? São. Verdade, né? Mesmo meio em cima, mesmo meio embaixo, os raios saem paralelos. Tranquilinho. Os raios F e E. Esse F aqui, ó, é a reflexão, né? Aí ele voltou aqui, ó, reflexão. São paralelos, galera, tá? Quer visualizar aqui, ó? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma normal, aqui eu tenho uma normal e aqui eu tenho uma normal. Vamos lá. Aqui na parte escura eu vou desenhar de branco. Então nós temos aqui, ó, ângulo de incidência. Do outro lado aqui, ó, é raio refletido, é o mesmo ângulo I, certo? Aqui dentro da lâmina, você vai ter um ângulo de refração, que é o mesmo ângulo aqui, que é o mesmo ângulo aqui. Ó, tá? E aqui nós temos um ângulo de, o ângulo I, porque ele volta para o mesmo meio, tá certo? E aqui, ó, alternos internos, aqui também é o ângulo R. Ângulo I no ar, ângulo R na lâmina. Aqui é o oposto, ó, ângulo R no ar, na lâmina. Quando voltar para o ar, vai ser ângulo I mais uma vez. Por isso que o raio de luz F e o raio de luz E, que é esse último aqui, ó, são paralelos. E ele fala na afirmativa 2 que não são paralelos. Falso. Um verdade, dois falsos, galera. Então, letra B joga fora. Onde tiver 2, joga fora. Pronto. Vamos ver a afirmativa 3. O raio F e E, e são esses dois últimos aqui, ó, mesmo ângulo, são paralelos. Verdade. Então, o número 3 tem que estar. 1 está presente, 3 está presente, 3 está presente, mas aqui joga fora porque o 1 não está. Aqui o 1 está presente, está faltando o 3, que é verdade. Então, pronto. Só pode ser a letra A, galera. Mas vamos ver aí, ó. Número 4, por que ele é falso? Os raios A e C não são paralelos. Ó, o raio de entrada e o raio emergente são paralelos, sim. Essa afirmativa é falsa. Os raios B e D, o B esse cara aqui e o D esse cara, são simétricos em relação ao eixo perpendicular à face inferior. Então, eles são simétricos, a normal são o mesmo ângulo. Então, o número 5 é verdade. 1 verdade, 3 verdade e 5 verdade. A alternativa correta, realmente a letra A, galerinha. Tranquilo, né? Vamos agora para essa terceira questão. Um raio de luz monocromática atravessa uma lâmina de faces paralelas. Qual é a certeza que nós temos, galera? Aqui no ar, velocidade da luz, 3 vezes 10 a quinta km por segundo. Entra na lâmina, que é o material mais difícil, a velocidade diminui para 1,5 vezes 10 a quinta km por segundo. Ele quer saber o índice de refração absoluto da lâmina. Não é pergunta da aula de hoje, na verdade, galera. N da lâmina, que aí você vai usar aquela formulinha do N, é C sobre V. Só está aqui porque aparece lâmina, né? Tá bom? Então vamos lá. N da lâmina é igual. Quanto vale esse C? É a velocidade da luz no vácuo, que é a mesma velocidade da luz no ar. É 3 vezes 10 a quinta. Quanto vale a velocidade da luz dentro da lâmina? Está aqui na figura. 1,5 vezes 10 a quinta. 10 a quinta em cima, 10 a quinta embaixo morreu. 3 dividido por 1,5. Então o N da lâmina vale 2, galera. A alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Tá certo? Tranquilo, gente. Questãozinha A4, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele fala o seguinte. A figura abaixo ilustra um raio de luz monocromático que se propaga no ar e incide sobre uma lâmina de faces paralelas, delgada e de espessura D.
O ângulo de incidência é 60 graus, está aqui. O raio sofre refração e se propaga no interior da lâmina, e em seguida volta a se propagar no ar. Tranquilo, aquilo que a gente estudou. Se o índice de refração absoluto do ar é igual a 1, ele quer saber o N da lâmina. Então a pergunta é o N da lâmina. É isso que ele quer saber. Muito bem. Para a gente primeiro visualizar, eu quero que você repare que esse lado D e esse daqui ó, é D também. Então eu quero que você visualize esse triângulo. Vou fazer aqui do ladinho esse triângulo, porque aqui tem uma informação bem simples e bem útil, tá? Então aqui para a gente não falar besteira, para você enxergar exatamente, ó, eu tenho aqui A, eu tenho aqui B e aqui eu estou chamando de C. Então tá vendo esse triângulo ABC, né? Então aqui, ó, aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Então esse lado do triângulo vale D e essa base do triângulo vale D. Opa, então é um triângulo isósceles. Quando tem lados iguais, tem ângulos iguais. Então esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, e esse ângulo que eu vou chamar de alfa são iguais. A soma dos ângulos dentro de um triângulo é 180 graus. Então ficou alfa mais 90 tem que dar 180. Então 2α é igual, esse 90 vai para lá subtraindo, fica 90. Então o ângulo alfa é 45 graus, galera. Passo 2 dividindo, ó, 90 sobre 2, 45, tá certo? Então você acabou de descobrir comigo que esse ângulo de refração é 45 graus. Beleza? Agora o que eu vou fazer aqui? Vou usar a lei de Snell. Vamos lembrar a lei de Snell? N do meio de cima, que é o N do ar, vezes seno do ângulo de cima, que é 60 graus, é igual N do meio de baixo, que é o N da lâmina, que é a pergunta da questão, vezes seno do ângulo de baixo, que é 45 graus. Então agora é a aplicação da lei de Snell, galera. N do ar vale 1, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. N da lâmina é a pergunta, e seno de 45, raiz de 2 sobre 2, né? Vou escrever esse 2 um pouquinho maior aqui. Raiz de 2 sobre 2. Tá certo? 2 de um lado, 2 do outro, cortou. Esse raiz de 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, ficou N da lâmina é igual a raiz de 3 sobre raiz de 2. Tá certo? Vamos racionalizar, porque não tem essa alternativa aqui, né? Então, ó, tá racionalizado, ó, tá vendo? 2 aqui tá sem raiz. Racionalizando, raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Então, N da lâmina ficou em cima, raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. A alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Tranquilo esse assunto aqui, né, gente? Mais fácil do que outras aulas aí. Vamos agora para o exercício número 5. Vamos lá. Federal do Rio Grande do Norte, galera. Vamos ver o que ele quer saber aqui, ó. Considere um estreito feixe cilíndrico de luz monocromática que incide com um ângulo de 45 graus, está aqui na figura, em uma lâmina de vidro de faces planas e paralelas imersa no ar. Sabendo que a espessura da lâmina é 8,8, ele deu espessura. O índice de refração absoluto do ar é 1 e do vidro é 1,5 para a luz considerada. Seno de 45, 0,71. Seno de 28, 0,47. E cosseno de 28, 0,88. Ele deu um monte de coisa, né? Determina a distância percorrida pelo feixe luminoso no interior da lâmina. Então ele quer saber essa distância aqui, ó. Ele quer saber o comprimento AB, tá? Então, o que ele quer saber, eu vou chamar de X, é o comprimento AB da figura. Deu para entender? Então, para matar essa questão, eu vou achar o ângulo R. Como? Lei de Snell. Então, vamos lá. Então, primeiro passo, N do meio de cima, que é o ar, vezes seno do ângulo de incidência, é igual ao N da lâmina,
vezes seno do ângulo R que eu quero saber. Então, lá, n do aro vale 1, vezes seno de 45 graus, é igual ao n da lâmina, que é 1,5, vezes seno do ângulo R. Seno de 45, ele deu aqui, ó, 0,71. Então, 0,71 é igual a 1,5 vezes seno do ângulo R. Esse 1,5 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, seno do ângulo R é igual a 0,71 dividido por 1,5. Vou fazer essa conta aqui. 0,71 dividido por 1,5 vai dar 0,47. Tá? Então, seno do ângulo R é igual a 0,47. Aí você olha aqui no enunciado, que 0,47 é seno de um ângulo que é 28 graus. Então, o ângulo R é 28 graus. Pronto. Então, o ângulo R é 28 graus. Beleza. Agora que você achou o ângulo R, como você sabe o cateto adjacente e nós queremos esse comprimento, então a gente vai usar cosseno. Sérgio, eu não enxerguei. Vou desenhar aquele triângulo ACB para você aqui, ó. Ó. Aqui é A, aqui é C e aqui é B. Aqui é a espessura da lâmina que ele deu como 8,8. Essa hipotenusa é o que nós queremos. É o comprimento que ele percorreu dentro da lâmina, é o X, que é o comprimento AB. Ok? E este ângulo, você acabou de descobrir comigo que é 28 graus. Só que é cateto adjacente e hipotenusa. Isso a gente usa cosseno, né, galera? Vamos lá? Cosseno de 28 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Quanto que é cosseno de 28 graus? Está aqui, ó. Cosseno de 28 é 0,88. 0,88 é igual à espessura da lâmina, que é 8,8. Dividido pelo x, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou jogar para cima o x e o 0,88 para baixo. Então, x é igual a 8,8 dividido por 0,88. Claramente, o número de cima é 10 vezes maior que o número de baixo. Então, x vai valer 10 centímetros. É isto. Então, a gente descobriu que o que ele percorreu aqui dentro é 10 centímetros. Na minha época de vestibular, eu lembro que teve uma pergunta em que tinha uma segunda parte essa questão aqui. Além de você descobrir esse comprimento, que foi que a gente acabou de achar, você tinha que descobrir quanto tempo demorou para a luz atravessar essa lâmina. Aí era só usar a equaçãozinha da velocidade. Caso você quiser descobrir, você faz aí, ó. Tá? Então, velocidade da luz é ΔS sobre ΔT, né? Quanto que é a velocidade da luz? 3 vezes 10 oitava. O ΔS é justamente esse x. Lembra de passar para metro. 0,1. E aqui você vai descobrir o tempo que demora para essa luz atravessar essa janela aí. Fica 0,1 dividido por 3 vezes 10 oitava, né? Vamos fazer aqui, ó, só. Não, o cara não está perguntando isso, mas agora eu fiquei curioso. Então, passo o 3 dividindo, né? Então, vai ficar 0,1 sobre 3, ó. Vai ficar 0,1 sobre 3 vezes 10 oitava, né? Eu já vou te dar a resposta aqui, gente, ó. 0,1 sobre 3 dá 0,03. Ou 3 vezes 10 a menos 2. E o 10 oitavas subiu, fica 10 a menos 8, né? Então, esse tempo é 3 vezes 10 a menos 10 segundos. Então, 3 vezes 10 a menos 10 segundos. Então, legal que eu estava fazendo essa questão, acabei lembrando dessa pergunta que eu fiz quando eu tinha a idade de vocês. E a pergunta era quanto tempo demorava para a luz atravessar por dentro da janela.
Então, primeiro você tem que achar a distância que a luz andou, que é o que nós achamos aqui, 10 centímetros, né? Aí depois você fazia V delta S delta T, velocidade da luz, a distância é os 10 centímetros, você achava o tempo. Legal, legal, legal. Olha, um tempo minúsculo, né? 3 vezes 10 a menos 10 segundos, né? É absurdamente pequeno esse tempo. Tá bom? Mas como eu falei, isso aqui não tem caído muito com muita frequência, não, tá? É bem raro de cair. Vamos então para a última questão, Federal do Paraná. Então você percebe que isso aqui parou de cair aqui na região do estado de São Paulo, na região sudeste, né? Mas continua caindo lá no norte e nordeste, tá? Então fique esperto aí, você que mora aí no norte e no nordeste, tá certo? Aqui para matar esse exercício, eu já peço para você fazer logo de cara uma normal aqui, tá? Aqui ângulo θ2, tá? Que ele está chamando aqui, alternos internos, então você sabe que também aqui é θ2, aqui é reflexão, então também é θ2, então você percebe uma simetria nesse raio aqui, ó, com o mesmo ângulo, então isso que eu vou pintar de verde limão aqui, ó, por causa dessa simetria, é metade desse Dzão, ok? E aqui embaixo, eu peço para você pintar aqui também. Então você percebe que é esse Dzão sobre 2 também. Beleza? Agora que a gente fez isso, o exercício fica bem tranquilo. Então vamos ler primeiro ele, vamos anotar os dados aqui. Dependendo das condições do ambiente onde os espelhos devem ser utilizados, eles são fabricados com material transparente, recobrindo a superfície espelhada. Então é o espelho, né, gente? O espelho que você tem em casa, né? Já reparou que o espelho que você tem em casa é uma placa de vidro, só que do outro lado é espelhado, né? Então isso aqui, ó, é uma placa de vidro e aqui embaixo é espelhado. É o espelho que a gente tem em casa. A luz entra, atravessa a placa de vidro e chega na face espelhada e reflete. Tá bom? Deixa eu só terminar os ângulos aqui, ó, alternos internos. Então aqui também é ângulo θ2. E aí, como ele volta para o meio 1, aqui também é ângulo θ1. Igualzinho ele entrou aqui, ó. Tá? Então você percebe a simetria da figura, né? Voltando. A figura abaixo apresenta o caminho percorrido por um raio luminoso monocromático ao incidir sobre um espelho recoberto superficialmente com um material transparente com espessura 2 milímetros. Então, essa espessura aqui, ó, 2 milímetros, foi dado aqui, em dissecção absoluta o N2. O meio 1 é o ar, com N valendo 1, e o meio 2, em dissecção absoluta, o rege 2. E o ângulo de incidência, na situação mostrada, o ângulo θ1 é 45 graus. Então, esse ângulo aqui, 45 graus. A gente precisa achar esse ângulo θ2. Considere seno e cosseno, blá, 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 blá. Utilizando os dados, calcule a distância Dzão entre a entrada do raio luminoso no meio 2 e sua saída, assim como está indicado na figura. Então a pergunta é, quanto vale o Dzão? Então vamos lá. Então primeiro a gente vai achar esse ângulo θ2 usando a lei de Snell, tá certo? Bem tranquilo. N do ar vezes seno do ângulo de incidência, que nós já sabemos que é 45 graus, é igual ao N do meio 2, que é a lâmina, vezes seno do ângulo θ2 que nós queremos achar, certo? Então vamos lá. Agora fazendo a continha. N do ar é 1, seno de 45 raiz de 2 sobre 2. N no meio 2 é raiz de 2, foi dado no finalzinho do texto aqui, ó, vezes seno do ângulo θ2. Cortou, cortou. Seno do ângulo θ2 deu 1 sobre 2. Qual é o ângulo cujo seno vale meio? 30 graus. Pronto. Então a gente sabe que esse cara é 30 graus. Agora eu quero que você olhe nesse triângulozão. Eu sei o cateto adjacente e quero o cateto oposto. Então a gente precisa usar tangente, galera. Tá bom? Porque tangente deste ângulo, que você acabou de descobrir, é o valor do cateto oposto, D sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é a espessura dessa lâmina, que ele chama de Dzinho.
Então agora é matemática, gente. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Ok? Aí nós temos, eu vou manter o de cima, olha lá, e vou multiplicar pelo de baixo invertido, né? Então ficou raiz de 3 sobre 3 é igual a dzão sobre 2dzinho. Lembra que a pergunta é o dzão, né? O dzinho é 2 milímetros, tá? Então a resposta vai sair em milímetro também, tá? Então multiplicando em cruz, então vai ficar 3dzão é igual a 2dzinho raiz de 3. Então dzão é igual a 2 vezes. O dzinho é 2 milímetros. Raiz de 3, tudo isso, o 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então esse dzão é 4 raiz de 3 sobre 3 milímetros. Numa prova aberta, numa questão aberta, pode deixar assim. Não precisa substituir o raiz de 3 por 1,7 não, tá bom? Se tiver alternativa, já deixa assim. Eventualmente, se tiver uma resposta em números decimais, aí você troca o raiz de 3 por 1,7. Eu vou trocar por 1,74, que é mais preciso. 1,74 multiplica por 4 e divide por 3, vai dar 2,32 milímetros aproximadamente. Pronto. Matamos, achamos essa distância dzão aqui. Beleza, meus amigos? Por hoje, então, eu estou encerrando. Um grande abraço a vocês. Reforço para você se inscrever no meu canal, se você achar que vale a pena, para você divulgar isso aí para os seus amigos da sua escola, tá bom? Um grande abraço a todos os meus alunos aí, das escolas em que eu trabalho. Torço por todos vocês. Contem comigo aí para ir bem nessas provas e para detonar no vestibular, tá bom? Um abraço, galerinha. Até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.